E, Exatamente. e Tivemos sejam muitas bem-vindos perguntas. aí, Muita sejam gente, ó, bem-vindos o que mandou. pessoal da Argentina, que eu fiquei sabendo que mandou Sim, pergunta, da Colômbia. Colômbia, muito legal. Muito bom Hoje a ter gente vai gente de falar outros de, países aqui. com certeza. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante e um tema que gera muitas dúvidas para todo mundo, que é a erliquiose canina, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa doença, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, para quem atua em clínica ou quem pelo menos tem algum cão em casa, sabe que a Ehrlichia canis na nossa região é muito comum. Então, a gente está falando da nossa região Rio de Janeiro, né? Tem pessoas aqui de vários estados, provavelmente. Mas a erliquiose na clínica de pequenos animais em todo o Brasil, praticamente, ela é bastante frequente. Então, a Uhum. gente tem aí de 15 a 50% de prevalência de Ehrlichia canis em cães nas diferentes regiões do Brasil, exceto o sul do Brasil. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho porque que a prevalência no sul do Brasil é mais baixa. Ela ocorre mais ou menos em 5% dos animais só. E a Ehrlichia canis ela é uma bactéria, né, intracelular obrigatória e parasita na lâmina, né? A gente observa ela em monócitos, né? Mas ela Uhum. é muito falada por atingir medula, né? E aí por provocar aplasia medular. A gente vai falar um pouco sobre isso também, principalmente na fase crônica da infecção. Sim. Bom, falando um pouco, bem brevemente, assim, sobre essas bactérias, ela é considerada uma rickettsia, né? Vulgarmente a gente pode chamá-la de rickettsia, porque ela está incluída dentro de uma grande ordem, que é a ordem Uhum. Rickettsialis, né? Mas a família dela é a família Anaplasmataceae. E dentro dessa família só tem as bactérias intracelulares, obrigatórias, né? Mas elas são intracelulares e extracitoplasmáticas. O que isso quer dizer? Que ela faz a invasão celular, né? Ou seja, a célula adquire essa bactéria por um processo de fagocitose, mas ela não fusiona em lisossomo. Então, ela não consegue digerir, né, fusionar adequadamente, digerir essa bactéria. Então, a bactéria tem um sistema, um mecanismo no qual ela engana a célula de defesa, que deveria, na verdade, defender o hospedeiro contra a bactéria. Mas ela tem esse mecanismo que engana a célula, ela acaba se multiplicando dentro da célula. Então, dentro desses monócitos, a gente encontra, basicamente, a gente pode encontrar corpúsculos de inclusão, né, isolados, ou a presença de mórulas, que é o que Uhum. caracteriza no diagnóstico, né, a presença da Ehrlichia canis em monócitos, é a presença das mórulas dentro dessas células. E, assim, como um nome de doença, né, que a gente poderia falar, a gente fala muito em erliquiose monocítica canina, justamente por essa infecção, né, dessas células, mas ela também é chamada de pancitopenia tropical canina. E aí Uhum. esse nome pancitopenia é justamente devido à redução de vários tipos de células dentro, né, do nosso hemograma. Então, quando a gente Uhum. está avaliando o animal, a gente vê redução de todos os tipos celulares, por isso pancitopenia, né, Uhum. tropical canina, porque é mais frequente nas regiões tropicais. Aí é basicamente isso sobre a relíquia. Uhum. Aí você falou um pouco sobre a morfologia dela nas células. É, essa bactéria, você consegue cultivar ela fora do organismo ou não? Pode falar um pouco sobre isso, sobre o cultivo bacteriano? Podemos sim, Agatha. Então, essa bactéria, ela é justamente considerada uma bactéria parasita, né? Por isso ela é Uhum. dada mais na parasitologia, não na microbiologia, justamente porque ela não é cultivável em meios de cultura convencionais. Então, a gente não Uhum. pode tentar pegar uma slick e tentar plaquear no agar, por exemplo, né? Uhum. A gente precisa de um cultivo celular, que aí já é uma outra técnica, né? Que envolve células. Hoje em dia é feito também em células de carrapato, se eu não me engano, e a gente consegue cultivar elas dessa forma, mas não
pelos meios de cultura convencionais, embora elas sejam cocobacilos gram-negativos, mas são intracelulares obrigatórios. Beleza. Você sabe dizer quando que começaram a divulgar esses dados de erliquiose aqui no Brasil, ou não se tem muito esclarecido sobre isso? A erliquiose no Brasil, se eu não me engano, foi em 1973, em Minas Gerais, que foi a primeira vez assim documentada, né? Mas no Rio de Janeiro foi o professor Carlos Luiz Massari, em 1976, no canil da PM do Rio. Então os animais começaram a morrer de erliquiose, e ninguém sabia ainda o que era a doença, estava muito recente, ele foi o pioneiro aqui no nosso estado. Teve alguém que perguntou, são só os monócitos que essas bactérias penetram ou outras células do sistema imune? Então, é dito na literatura que essa bactéria, ela pode ser observada também em plaquetas, tá? E aí, falando um pouco sobre essa questão das diferentes células, vamos falar um pouquinho de hospedeiros também. Porque a gente fala muito em Ehrlichia canis em cães, né? Mas existem vários estudos sorológicos que já observaram, né, sorologia positiva em gatos, inclusive PCR positiva também. Mas ela de gatos nunca foi cultivada. E acho que a pioneira nessa questão dos gatos aí foi a professora Nádia, né? Almosny, acho que o artigo dela é de 98. Mas em gatos já comprovadamente, e eu também já observei em lâmina, mórulas bacterianas em monócitos de gatos, e que me fez suspeitar de Ehrlichia, porque só a visualização da bactéria, né, dentro do monócito, a gente não consegue dizer exatamente o que é. Porque pode ser um sujócito e não uma bactéria. Pode ser uma Gnisiella, como o Massar fala. Pode ser muita coisa. Então, quando a gente vê uma mórula, ela tem características de mórula para quem tem experiência, mas mesmo assim a gente fica ainda meio reticente quanto ao diagnóstico muitas vezes. Falando um pouco sobre a fase subclínica, ou sobre as fases clínicas da doença, você pode falar um pouco sobre como é que funciona? Posso sim. Então, pessoal, a fase aguda da doença infelizmente, a fase em que poucos proprietários na fase aguda e subclínica, né, levam ao veterinário. Geralmente, vai levar ao veterinário mais na fase crônica e a gente vai dizer mais ou menos o porquê. Então, na fase aguda, ela é caracterizada por um início de 8 a 20 dias pós-inoculação. Então, o carrapato é o transmissor, né? Aqui no Brasil, ripicéfalos sanguíneos é o mais incriminado, né? É o dito como transmissor biológico. E, então, de 8 a 20 dias pós-inoculação, pode iniciar a fase aguda da doença, e essa fase aguda vai durar de 2 a 4 semanas, mais ou menos, tá? É uma sintomatologia não específica. Então, é difícil de ser diagnosticada dentro da clínica, porque tem uma sintomatologia muito diversa. Então, o animal fica com apatia, febre, prostração, e, enfim, ele não quer se alimentar, fica triste, né? E não é muito... Os proprietários nem sempre observam esses pequenos sinais que não têm uma clínica específica e também não são tão evidentes. Mas nos exames laboratoriais, se forem feitos nessa fase, aí a gente já consegue observar, né, uma anemia normocítica normocrômica sem resposta medular, leucopenia, trombocitopenia, e às vezes a gente encontra também monocitose. Então, quando ela infecta os monócitos são liberados em maior quantidade para tentar defender o organismo. E aí, nas observações, a gente observa demais o quê? Os monócitos ativados a macrófagos. Então, nos exames laboratoriais, é muito importante a gente observar para a erliquiose a queda, né, de todos os tipos celulares, basicamente, e
a observação de monócitos ativados em macrófagos, que é extremamente frequente e relacionado a não só a fase aguda, mas como a fase subclínica e a fase crônica da doença também. E é nessa fase aguda que nós conseguimos visualizar as mórulas com mais frequência. Mas a frequência também é baixíssima, tá? É de 2 a quase 4% dos casos. E aí depende muito do patologista, enfim, de várias questões. E ela pode evoluir, né? Da fase aguda para subclínica. O animal pode evoluir sozinho, sem nem o proprietário ter levado ao veterinário. Entendi. O que a gente vê bastante frequente na rotina é, tipo, só caiu o número de plaquetas e aí já pensam em erliquiose. Você acha que ir pensando nesse sentido é válido, não é? É melhor você fazer uma investigação mais apurada e falar também um pouco dos métodos de diagnóstico que a gente tem disponível para a avaliação da doença. Então, Agatha, falando sobre isso, a trombocitopenia isolada, ela não caracteriza nada para mim. Se o animal estiver clinicamente bem, né, e os outros parâmetros estiverem todos normais, e a gente só tiver uma trombocitopenia no exame, a primeira recomendação, na minha opinião, é repetir somente essa contagem. Então, fazer uma repetição da contagem numa nova coleta, porque vários fatores podem alterar, né, esse parâmetro no exame, dar esse resultado de plaquetas baixas no exame. Por exemplo, a gente lê na literatura, né, pós-vacinal. Então, enfim, de inúmeros fatores, fármacos, coleta, transporte da amostra, tempo de processamento, agregados plaquetários. Então, o patologista tem que olhar para a lâmina, porque se tiver agregado e só passar na máquina, pode dar uma trombocitopenia, que na verdade é falsa, né? Então, é um achado que realmente tem que ser investigado. Ele tem que ser repetido, na minha opinião, tá? Sim. E quais são os métodos que a gente tem disponível para diagnóstico de erliquiose? Eu posso só voltar um pouquinho para falar da fase subclínica e crônica? O que você acha? Pode ser, Mas pode aí, ser. Não esquece não, você me pergunta de novo. Tá. Então, pessoal, passado a fase clínica, que o animal, como eu falei para vocês, pode vencer sozinho, ele pode entrar na fase subclínica. E ele acontece de 6 a 9 semanas pós-infecção. Não tem clínica aparente, por isso é chamado de fase subclínica. E aí é mesmo que o proprietário geralmente não leva no veterinário. E aí o veterinário fica sem saber que esse animal está com essa clínica inaparente, tá? Mas é nessa fase, principalmente, que a gente observa epistaxe, petequias, equimose e hematúria. Então, é subclínica, porque a gente não vê todos aqueles outros sintomas, mas é principalmente nessa fase que iniciam a sintomatologia da baixa plaquetária, tá? Da fragilidade capilar, digamos assim, pela baixa de plaquetas. E aí, como exames aqui, a anemia não regenerativa, leucopenia, trombocitopenia. Mesma questão. E na bioquímica a gente já começa a observar algumas alterações, né? Das aminases do fígado, da fosfatase alcalina aumentada, enfim, outras questões. E na fase crônica, que nós tivemos muitas perguntas, né, Agatha, sobre isso. Nossa. Choveu pergunta. A fase crônica bombou. Daqui a pouco a gente vai voltar nela nas perguntas. Mas assim, só para a gente caracterizar, a fase crônica é a fase caracterizada, né, se a gente pudesse separar didaticamente, como a fase que acontece a pancitopenia, tá? Então, que é a redução real e profunda de todas as células, uma redução muito grande, justamente por conta de uma aplasia medular ou hipoplasia medular, tá? E aí vai depender dessa resposta medular, do quanto a medula foi atingida,
é a resposta do nosso tratamento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas é nessa fase também, na fase crônica da erliquiose, é que nós observamos com mais frequência a morte dos animais, tá? E é aqui nessa fase também que os proprietários levam para a clínica, porque o animal já está com as mucosas muito pálidas, né? O animal está muito prostrado, ele já está responsivo, ele pode ter dispneia, enfim, uma série de sintomas agravados por essa baixa de células do sangue, né? Pode ter hemorragias secundárias, todas aquelas que a gente já falou. E nessa fase também, tem muitos relatos de glomerulonefrite intersticial, crônica, multifocal, né? E aí, alguns autores dizem que pode ser por depósito de imunocomplexos, né? Porque o animal fica respondendo, e esses imunocomplexos, imunologicamente, e esses imunocomplexos se depositam e levam a problemas renais, tá? Mas outros autores falam que pode ser por trombose, redução de fluxo sanguíneo, inflamação, enfim. Mas, dito tudo isso, né, a gente vê que a erliquiose, ela pode ter sintomatologia, né, que leva o proprietário rapidamente a pegar o animal e levar para o veterinário, mas ela também é considerada por muitos autores como the silent killer, né, o assassino silencioso, justamente porque o animal pode ir respondendo imunologicamente, chegar na fase crônica, e aí já ser tarde demais para a medula dele responder depois que ele faz a aplasia. Então, sobre as fases é basicamente isso. Aí agora a gente vai falar sobre diagnóstico. Todo mundo gosta de diagnóstico. Quais são os métodos que a gente tem disponível? Então, o mais utilizado, né, que é o que a gente mais gosta, a nossa paixão, né, é o diagnóstico em lâmina. Que quando a gente vê o parasita, você achou uma vez? Uma vez só. É muito pouco frequente, realmente. Mas quando a gente acha, a gente vibra muito, né? E são aquelas mórulas, né, que são caracterizadas como vários cocos mesmo arroxeados, formando uma mórula, que é o clássico, dentro de um monócito ativado, que geralmente é um monócito que tem aquela cara de ovo frito, né? Que fica cheio de vacúolos, todo estourado. Geralmente a mórula vai estar ali presente. Mas, infelizmente, a gente só acha em 2 a 4% dos sintomáticos com alterações laboratoriais. Então, a gente pode ver todas aquelas alterações laboratoriais no exame, tudo característico de erlíquia, e mesmo assim, independente da fase, não conseguir encontrar a mórula, infelizmente, no esfregaço sanguíneo nosso de cada dia. Mas a gente tem outros tipos de diagnóstico, né? Ainda em lâmina, a gente pode fazer punção de baço, que você aumenta as chances de encontrar a mórula dentro das células de defesa. E a gente pode fazer também punção medular, mas não são técnicas frequentes dentro da clínica veterinária. Então, a gente tem sempre que ter noção que, embora a erlíquia a mórula não tenha sido caracterizada, mas se o hemograma tiver todo característico, né, com baixa de toda a celularidade, com monócitos ativados a macrófagos, enfim, clínica indicativa, eu trataria, né, aquela coisa. Cada veterinário tem uma conduta, mas como a frequência baixa da gente conseguir diagnosticar e ter certeza que é uma mórula bacteriana de Ehrlichia canis, a gente acaba lançando mão do tratamento sem fazer o diagnóstico, muitas vezes porque o proprietário não autoriza ou não possui dinheiro para, né, recursos para fazer outros diagnósticos mais avançados. Sim. Aí pode falar um pouco, tem os outros, né? Sim. 4DX e PCR, que é sempre assim, é sempre uma incógnita para o clínico. Eu vou pedir um 4DX, mas o que aquele resultado vai te dizer exatamente? Ou até mesmo o PCR, muita gente não sabe interpretar os resultados desses exames. Então, pessoal, o 4DX, na verdade,
ele é um exame para ser feito, né, para vários parasitas, né? E ele identifica várias bactérias intracelulares obrigatórias também. Uma delas é a Ehrlichia. Então, o grande problema dele é porque ele detecta anticorpos. Então, ele não detecta antígeno bacteriano, ele detecta anticorpos. Só que eles não definem se é IgG ou IgM. Então, a interpretação dele é muito complicada porque nós não sabemos se é um anticorpo de resposta aguda ou crônica que está ali. Muito provavelmente vai ser um de resposta crônica. Ou seja, a positividade dele pode ter sido uma infecção que já ocorreu, que o animal já tratou e que esses anticorpos ainda persistem. Ou seja, positividade de Ehrlichia canis isolada no 4DX, sem alteração clínica e alteração laboratorial, para mim não indica tratamento, né? Porque esse animal ele pode ter tido uma infecção já curada, tá? Então, clínica, ele não tem hemograma normal, 4DX positivo, para mim a interpretação é não tratar. O animal já teve contato com a Ehrlichia. Essa é a interpretação, tá? E ele ainda pode dar reações cruzadas, mas assim, com outras bactérias intracelulares obrigatórias. Então, que são tratadas com o mesmo antibiótico. Então, a positividade não nos garante de ser Ehrlichia canis e também não digamos assim, não é fiel para tratamento, né? Então, a positividade não indica tratamento, na minha opinião. E a questão da biologia molecular, você ia perguntar sobre ela? Não, aqui até perguntaram sobre aquelas sorologias de titulação de IgM e IgG para Ehrlichia. Aí, nesses casos, até você poderia saber qual é a origem desse aumento de anticorpos. E aí, sim, talvez iniciar um tratamento. Sim, eu na verdade nunca trabalhei com kits assim separados, IgM e IgG. Mas quem tem experiência e costuma fazer, a interpretação é clara. IgM é anticorpo de fase aguda. Então, é anticorpo produzido rapidamente. E, nesse caso, IgM positivo eu trataria. Associado, óbvio, à clínica e alterações hematológicas. Aí pode falar um pouquinho de PCR também? Sim, então, PCR a gente usa muito na pesquisa científica, né? Mas agora ele está ganhando mercado e os proprietários estão aceitando fazer o pagamento desse tipo de exame, que é um exame caro. Então, nem sempre quando o veterinário solicita, o proprietário aceita, né, fazer por ser um exame caro e por ser uma técnica de ponta. Então, assim, a PCR é uma técnica que ela detecta o DNA do parasito. Então, detectando o DNA da bactéria, eu tenho certeza que ela está presente. Então, PCR positivo, eu trato. É isso. Então, o PCR é aquela técnica de diagnóstico mais fidedigna para a gente dizer se a bactéria está em circulação, principalmente. E se ela está em circulação, não é para ela estar. Então, a gente trata. É basicamente isso. E aí tem alguns alvos que podem ser utilizados. O mais frequente é o 16S, né, que é um fragmento de DNA ribossomal, que ele é mais conservado e, portanto, embora a gente tenha algumas diferentes cepas de Ehrlichia, com a genética um pouquinho diferente, esse gene ele é estável. Então, ele geralmente é utilizado para diagnóstico por conta disso, porque ele não tem tanta variação, mesmo entre países. Então, a gente consegue utilizar ele com segurança. Entendi. Mudando um pouquinho agora de assunto, né, que a gente fala um pouco de diagnóstico, a gente pode falar um pouco sobre transmissão. Você falou que é basicamente pelo ripséfalo sanguíneos. Existem outros tipos de transmissão. Eu vi um artigo que falava sobre mosquito. Eu queria que você falasse sobre isso. E vai ser verdade. Nossa, agora você me pegou, porque eu não li esse artigo. Eu vi alguma coisa sobre a gente anaplasma. O mosquito eu vou ficar te devendo. Porque assim,
O carrapato, na verdade, o ripicéfalos sanguíneos, em relação a Ehrlichia canis e outros hemoparasitas de cães, ele é o mais, assim, incriminado, né? Mas ele é o vetor biológico. Então, às vezes, se a gente fala em mosquito, mosca, que são insetos hematófagos, a gente, às vezes, nesses artigos, né, que a gente lê muito sobre isso, pode estar se referindo à transmissão praticamente mecânica, né? Se o mosquito retira daqui, né, e inocula em outro animal, então de um animal para o outro. Mas a transmissão biológica, que é a que mais acontece, que mais frequentemente acontece, ela é pelo carrapato, já é bem descrita, pelo ripicéfalos sanguíneos. No Brasil, a gente tem diferentes linhagens hoje que a gente sabe, que é o ripicéfalos sanguíneos de linhagem tropical e o ripicéfalos sanguíneos de linhagem temperada. Então, a gente tem, no Brasil, dois cenários. O ripicéfalos sanguíneo de linhagem tropical, que é mais sudeste, centro-oeste para cima do Brasil, nós temos uma transmissão de Ehrlichia canis muito facilitada por essa linhagem desse carrapato. Já a linhagem temperada, que acontece no sul do Brasil, ele não transmite tão bem Ehrlichia canis quanto da linhagem tropical. E aí acredita-se que por isso que no sul do Brasil nós tenhamos menos casos de erliquiose canina em relação às outras regiões. Bom, com relação à transmissão, a Ehrlichia, a bactéria, pode ficar dentro do carrapato por 45 dias. Então, assim, fêmeas de carrapato não vivem isso, né? Porque o objetivo delas é engurgitar, aumentar a produção de ovos, descer do animal, ela coloca os ovos dela e então ela morre. Mas o macho não. Macho de ripicéfalos pode viver 45, 60, 70 dias. Então, os machos dos carrapatos, né, principalmente aqui falando de Ehrlichia e ripicéfalos sanguíneos, eles são extremamente, né, cotados na transmissão aí chamada intraestadial, que é dentro do mesmo estádio do carrapato, a transmissão de um animal para o outro, porque o macho se movimenta em busca de fêmeas, então ele procura, ele caminha, ele vai para outros animais, mesmo já sendo um adulto, um carrapato adulto. Então ele se movimenta bastante, a bactéria sobrevive por muitos dias dentro dele e ele vai se alimentando esporadicamente e transmitindo. E essa transmissão, ela pode ocorrer por apenas 3 horas de fixação. Então, o carrapato praticamente começou a se alimentar, 3 horas depois ele já transmitiu. E aí a gente começa a falar, a gente pode englobar também todos esses medicamentos, né, acaricidas, que a gente aplica no animal ou administra via oral, e que talvez não protejam dessas 3 horinhas aí de fixação, né? Então a gente sabe que é complicado proteger completamente o animal por conta dessa rapidez de transmissão. É verdade. Falando um pouquinho sobre tratamento, quais são os fármacos que a gente tem disponível, o tempo de tratamento? Então, Agatha, o tratamento que mais é preconizado, né, que todos nós sabemos, é mesmo a base de doxiciclina, que é o antibiótico de eleição para tratamento de bactérias intracelulares obrigatórias. Então, se a gente falar de Rickettsia rickettsii em humanos, é doxiciclina. Se a gente falar de Anaplasma plaques, é doxiciclina. Se a gente, enfim, a gente pode mudar a bactéria, mas o antibiótico de eleição é o mesmo. E para Ehrlichia canis não foge dessa regra. Então, doxiciclina, dosagem de 10 miligramas por quilo, né? Geralmente uma vez ao dia por 28 dias. Esse é o protocolo mais indicado. Mas todos os protocolos possíveis e impossíveis já foram tentados em animais. Então, doxiciclina por 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para eliminação da bactéria. Tudo isso já foi testado. E viram que a doxiciclina administrada por 28 dias ou 4 semanas é
é o melhor efeito, né, bactericida, digamos assim, ou bacteriostático, para ajudar o animal e conseguir ou não a cura bacteriológica, mas provavelmente a cura clínica, tá? Mas existem outros antibióticos que estão aí sendo testados, como a rifampicina, por exemplo, que tem alguns estudos que falam que ela é tão eficaz quanto a doxiciclina, mas utilizou um baixo número de animais, então ainda está sendo aprofundada os estudos sobre ela. Mas, assim, para bactérias intracelulares obrigatórias, também tem a oxitetraciclina, ou seja, tetraciclinas de forma geral. Eu li que alguns clínicos utilizam o tratamento que é babesicida, né, que é o dipropionato de imidocarb, para erlíquia. Mas muitos artigos falaram que não tem efeito sobre as bactérias, então é só sobre os piroplasmas mesmo. E alguns veterinários fazem associação, né, da doxi e corticoides, né, glicocorticoides, enfim. Na fase principalmente crônica, que é aquela que a gente falou, da hipoplasia medular, onde o animal já está muito debilitado, o uso de corticoides, até onde eu li, não sei, meus amigos clínicos podem falar um pouquinho também. Que eu posso estar falando besteira aí, vocês me corrijam aí. Então, o uso desses corticoides, né, junto com o antibiótico, mas ele numa dosagem anti-inflamatória, ele preserva a integridade vascular, ele ajuda na função plaquetária. Então, ele é bastante utilizado na fase crônica e também quando não há remissão dos parâmetros hematológicos. Então, a gente tratou com DOX, fez um exame lá ao final do tratamento e não houve, né, melhora dos parâmetros hematológicos, nós podemos continuar um pouco mais com o antibiótico, quem sabe, e fazer o uso desses glicocorticoides, tá? Na dosagem anti-inflamatória para auxiliar o animal, principalmente os que estão na fase crônica da infecção. E é importante a gente ter o conhecimento também que a doxiciclina, ela não é só um antibiótico. A literatura cita que ela também tem efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores. Então, na erliquiose, principalmente, ela auxilia no conjunto de fatores, né, de danos que a erliquiose causa ao animal. Então, não só na questão de eliminação da bactéria, mas também como anti-inflamatório e imunomodulador. Beleza. Agora uma pergunta polêmica. Muito polêmica. Muito polêmica. Erliquiose tem cura? Então, cura clínica, né, principalmente se tratado na fase aguda ou subclínica, nós provavelmente vamos ter a cura clínica se a gente tratar com doxiciclina, o tratamento recomendado, tá? Mas, quando a gente fala em fase crônica, e aí tiveram muitas perguntas sobre isso, né? Eu começo o tratamento com doxi, o animal está com aplasia medular e ele piora, né? Então, muitos estão associando pela lida clínica com a dox. Mas, na verdade, né, na minha opinião, assim, de tudo que eu li, me parece que é porque a droga não conseguiu, né, causar o efeito que ela precisava e a medula estava responsiva. Então, ela não ia responder com dox ou sem dox. Então, o animal chegou numa fase, né, que a medula dele é que não está respondendo. E isso vai depender muito do organismo do animal, né? Da idade do animal, se a medula dele é uma medula jovem ou uma medula já cansada de um animal mais velho. Então, tudo isso vai contribuir para que a doxiciclina funcione a contento ou não, principalmente na fase crônica da infecção. Então, infelizmente, tem fases, né, que quando o proprietário já leva no veterinário, aquela aplasia já está, a medula já está tão afuncional
que mesmo com o tratamento com antibiótico, aí ele não consegue voltar do quadro e aí evolui ao óbito muitas vezes. Entendi. Então, tem cura na fase clínica que você trata e o animal responde. Ele não Sim. vai ficar para sempre portador da bactéria, mesmo em baixa concentração. Essa é uma questão muito discutida entre os pesquisadores. Muitos acreditam, como o Vitor, por exemplo, de Minas Gerais, eu assisti a palestra dele, e ele afirma que para ele, né, como pesquisador, não há cura parasitológica. Então, você consegue fazer a cura clínica, ou seja, o animal recupera, no entanto, ele pode ter a bactéria, né, no organismo por muito tempo, né? E até para o resto da vida, né? Não havendo cura parasitológica. Então, qualquer problema imune, alimentar, qualquer estresse, o animal pode ter essa erliquiose novamente. E não só isso, né? Toda vez que ele pegar carrapatos. Então, toda vez que ele reinfestar esses carrapatos, eles podem também reativar, digamos assim, inocular novamente a erlíquia e o animal sofrer, né? Entrar numa fase clínica novamente e, enfim, adoecer com a bactéria que estava já no organismo dele. Então, acredita-se, alguns estudos falam que, independente do tratamento que você fizesse, você pode fazer doxiciclina por 6 semanas. Teve um estudo com 24 meses de tratamento experimental. E nesse estudo dos 24 meses, 50% só negativaram dos animais. Então, não é que não há cura parasitológica. Por tudo que eu li, a minha opinião hoje é que pode acontecer, mas em uma porcentagem dos casos. Em outra porcentagem dos casos, simplesmente não acontece, tá? Então, tem alguns autores que falam aqui de 25% a 100% não cura. Então, é um número muito baixo de curados, né? Abaixo de 25%. Então, mas pode acontecer a cura parasitológica ou não. Infelizmente, é necessário reavaliar o animal de tempos em tempos. Beleza. Vamos agora para as perguntas que as pessoas nos mandaram. E aí a gente vai começar com o tema achados laboratoriais. A gente dividiu por temas para ficar mais dinâmico aqui para a gente. A Ana Flávia França perguntou: no hemograma de um animal com erliquiose, quais as diferenças observáveis que o difere de outras doenças como a babesiose? Quais seriam as alterações mais comuns? Então, como que é o nome dela, Flávia? Ana Flávia. Ana Flávia. Então, Ana Flávia, o hemograma, quando a gente suspeita de Ehrlichia canis, né, os animais, independente da fase ali que a gente conversou, nós vamos ver, basicamente, a redução de todos os tipos celulares que nós temos ali no nosso hemograma. Então, a série vermelha vai estar baixa, a série branca vai estar baixa e plaquetas provavelmente também baixas, tá? É óbvio que isso vai depender da fase que o proprietário levou ao veterinário, depende de uma série de questões. Mas, como regra geral, erliquiose, a gente vai ver um hemograma com tudo baixo, monócitos ativados a macrófagos na observação, tá? Já no caso da babesiose, a gente sabe que a babésia é um protozoário que infecta, né, que parasita as células vermelhas do sangue, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo celular vai ser o mais acometido, tá? Embora a gente saiba que na evolução de uma babesiose, nós vamos ter também trombocitopenia. Mas que muitos autores não conseguem explicar bem os mecanismos de como isso acontece. Né? No caso da babesiose única e exclusiva, porque a gente ainda tem as co-infecções. E aí, quando a gente fala em doença transmitida por carrapato, se o animal for parasitado por carrapato, ele pode ter tudo. Ele pode ter tudo, né? Ainda mais se é um animal que está frequentemente sendo parasitado por carrapatos. Então, é difícil a gente separar. Mas se eu pudesse separar didaticamente para você,
eu diria que, por exemplo, na babesiose seria incomum encontrar leucopenia, por exemplo. Então, eu não tenho porquê na babesiose isolada ter redução de leucócitos, tá? Porque ela atinge muito as células vermelhas, né, do sangue, as hemácias. E aí, o tipo de anemia que ela causa também, óbvio que vai depender, mais uma vez, da fase da infecção, da fase clínica, tá? Mas, via de regra, o que acontece? Quando uma babésia penetra ativamente um eritrócito, uma célula vermelha, essa babésia ela vai causar a destruição desse eritrócito. Ou porque ela se multiplica lá dentro e ele rompe, tá? Porque ele não suporta a quantidade de babésias, ou porque ela vai ser, digamos assim, imunologicamente marcada, né? Os eritrócitos vão ser imunologicamente marcados e o corpo vai começar a reciclar aqueles eritrócitos na intenção de evitar essa infecção que está acontecendo dentro dessas células, tá? Então, o que a gente vai ter muito disponível no sangue? Nós vamos ter muita hemoglobina, ferro, todo o subproduto do eritrócito ali. Se a gente tiver uma medula produzindo bem, nós, né, na lógica, nós teríamos uma anemia na verdade, exatamente, uma anemia regenerativa, uma anemia com resposta medular adequada, com altíssimo número de reticulócitos, pode ser uma anemia macrocítica hipocrômica, enfim, mas regenerativa, tá? Com altíssimo número de reticulócitos. Por quê? Se óbvio, esse animal também tiver com a medula funcionando bem, e a gente vê isso muito característico em prima infecção por babés em filhotes, tá? Então, a medula super boa, prima infecção por babésia, quadro agudo, anemia com resposta, tá? E é bem diferente de Ehrlichia, porque a Ehrlichia, a gente sabe que ela leva à aplasia medular ou hipoplasia medular, ou seja, a gente vai ter uma redução de todas as células, provavelmente a gente não vai ter uma anemia com resposta numa erliquiose canina, tá? Então, basicamente, são essas diferenças aí no hemograma. Show. Agora a gente vai para a pergunta da Fernanda Daniele. Ela perguntou se no laudo se encontra mórula, é relevante especificar que se trata de erliquiose monocítica ou granulocítica. Então, a erliquiose monocítica é a mais comum no Brasil, tá? Então, a gente vê em outros países, até que no Brasil também já foi identificado Ehrlichia evinge, tá? Que é a erliquiose granulocítica, ou seja, ela é observada só nos granulócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tá? Então, a gente vai ver a mórula nos granulócitos e não no monócito. Mas, assim, essa pergunta que você fez, se a gente trouxer para dentro de um laboratório, a gente vai falar, nossa, mas a gente já não acha mórula dentro do monócito, que dirá no granulócito. E se for no granulócito, pode também não ser Ehrlichia, e sim anaplasma. Fagocitofilum, né, que foi já observado positividade na PCR em cães no Brasil. Então, se for uma mórula em granulócito, eu sugiro nem colocar espécie, eu sugiro colocar a presença de mórula, né, enfim, bacteriana em granulócito, no hemograma, porque não tem como saber. Na rural, a gente vai até em membros pertencentes à anaplasmatácea, só. A gente não chega nem a especificar, porque não dá. Porque, na verdade, a gente pode até especificar para ajudar o clínico, né? Para tornar o linguajar mais fácil. Ehrlichia canis, tudo. Mas, assim, só você fazendo realmente uma biologia molecular, né? Que nem sorologia da reação cruzada também. Mas só uma biologia molecular com sequenciamento para você dizer exatamente que bactéria é aquela ali. Então, pelo hemograma, realmente é difícil. E essa mesma menina, a Fernanda, perguntou se é bom especificar em qual célula que foi encontrada. Sim, com certeza. Toda vez que a gente vê uma mórula, né, Agatha, a gente, pelo menos a célula, a gente tem que especificar. Nem que a gente não queira chutar a espécie. Não vou chutar a espécie, vou deixar na plasmatácea,
porque aí pode ser qualquer bactéria intracelular obrigatória, mas sim, porque, vamos supor, se eu encontrar uma mórula em plaquetas, já foi observado, né, que já foi identificado, relatado, mórulas em plaquetas sendo Ehrlichia canis. Então, a gente tem que mesmo se resguardar, mas o tratamento é o mesmo, né? E sim, se a gente acha num hemograma, a gente diz o tipo celular para dar um direcionamento de espécie, né, para o clínico veterinário. É bom que você até respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, que foi da Roberta Tolomelli. Ela perguntou se Ehrlichia canis pode ser visualizado em plaqueta e confundido com anaplasma. Sim, sim, pode. Então, Beleza. já foi comprovado, né, que a gente pode observar Ehrlichia canis em plaquetas. Então, quando você observa uma mórula dentro de plaqueta, primeiro, você tem que ter certeza que é uma mórula, o que já é difícil, né? E segundo, não dá para diferenciar realmente a espécie. Beleza. Agora eu vou para a parte de patogenia. A Gerlane perguntou qual a patogenia da doença, da Ehrlichia. Então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que eu vim respondendo aí, porque patogenia é tudo, né? Desde o início da infecção até as fases, enfim, como que ela acontece no organismo. Eu acho A que gente essa já aí a respondeu. gente já respondeu. Beleza. A Flávia também perguntou. A Flávia perguntou uma coisa que a gente já respondeu, que foi qual a diferença, né, das outras hemoparasitoses. Aí a principal, que é a babesiose, a gente já respondeu aqui. Uma coisa que a gente não falou, Agatha, foi do Anaplasma platis, né? Assim, o Anaplasma platis, ele também causa trombocitopenia, né, nos animais, mas a diferença, digamos assim, que a gente encontra nos laudos, que a gente pode encontrar, é uma trombocitopenia cíclica, ou seja, o animal, mesmo infectado, mesmo na fase aguda, ele pode ter uma trombocitopenia ou não, mesmo com a infecção e mesmo com o animal sofrendo com aquela anaplasmose. Então, a trombocitopenia, mesmo o anaplasma platis sendo acometendo as plaquetas, ela não é patognomônica de anaplasma platis, tá? Então, eu vejo plaqueta baixa ou plaqueta normal, mas o animal com clínica de bactérias intracelulares obrigatórias, eu posso tratar, tá? Beleza. O Engajavet mandou pra gente. Existe alguma estação do ano que há uma maior incidência de casos? Então, essa pergunta, ela é bem assim, difícil de responder, mas eu acredito que, como nós estamos, né, numa área tropical, o que está na literatura é que o Ipséfalos sanguíneos ele faz de 1 a 4 gerações por ano. Então, você imagina que um carrapato ele tem a fase de larva, que aí, no caso, se for uma larva que acabou de eclodir do ovo, como a Ehrlichia canis não faz transmissão transovariana, essa larva não transmite. Aí a larva se alimenta de um animal, né? E aí ela cai, faz a mudança de estágio e vai para a ninfa. Então nós temos larva, ninfa e adulto, machos e fêmeas, e o macho vivendo aí de 45 a 70 dias, vive bastante o macho, e é dito na literatura de 1 a 4 gerações. Se eu tiver 4 gerações por ano, ou seja, num lugar mais quente, né, que quando a gente tem altas temperaturas, os carrapatos, o ciclo deles costuma ser mais rápido, nós não conseguimos dizer, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a nossa região, é uma faixa, né, temporal do ano onde está ocorrendo mais erliquiose por conta de uma população de carrapatos mais aumentada. Então, eu acredito que não tenha uma época do ano específica onde os casos aumentem. Pode acontecer, óbvio, se você tem uma clínica numa região, de você observar que naquela sua região, geralmente naquele mês ou aqueles meses, são mais frequentes. Mas aí é observacional mesmo. Mas, como via de regra, eu acho que não tem uma sazonalidade. Entendi. A Roberta perguntou também se existe transmissão vertical do agente, de mãe para filho.
Então, a transmissão vertical, ela não foi relatada. Até onde eu li, até hoje, Uhum. transplacentária, transmamária, não acontece. As perguntas de doxy, sobre doxiciclina, você já respondeu mais ou menos. Qual o tempo correto da administração? A gente já falou, né? 28 Uhum. dias. É aquilo, né? Não existe correto. Cada veterinário vai lançar mão do seu protocolo, até porque tem gente que acha que tem que dar mais de 28 dias por resistência, a gente já ouve falar em 30, mas assim, os estudos falam que é aquele padrãozinho mesmo. Entendi. A Chayenne perguntou: paciente fazendo uso de doxiciclina e desenvolve hipoplasia medular, troco para outro antibiótico? Então, ele, durante o uso da dox, ele fez hipoplasia, assim, é muito difícil isso acontecer. Provavelmente ele ia desenvolver essa hipoplasia tratando ou não tratando. Então, de tudo que eu li, todos os estudos falam isso, que a hipoplasia desenvolvida pelo animal foi o organismo do animal em resposta, né, ou a Ehrlichia canis, né, acometendo ali a medula, que levou aquele quadro. Mas a doxiciclina, ela em si não interfere nessa questão da medula. Então, não teve nenhum estudo que eu li sobre o antibiótico atingir ou piorar ou danificar a medula. E sim o agente etiológico e o quadro que o animal se encontra, que no caso provavelmente é o crônico. Uhum. É bom que você respondeu as outras perguntas, que perguntavam justamente isso, da relação da doxy com uma piora no desenvolvimento de hipoplasia medular. Então, não tem nenhuma associação em relação a isso. O animal ia desenvolver. Então, eu gostaria até de ponto. conversar com os clínicos sobre isso, né? Porque eu não tenho tanta experiência clínica quanto eles que estão me perguntando. Mas provavelmente a pergunta deles é observacional. Ou seja, né, dentro do que eu estou analisando aqui de fora, né? Provavelmente eles receberam o animal no quadro agudo, já com hipoplasia medular, que evoluiu para aplasia medular durante o tratamento com DOX. E aí, para a pessoa, poxa, eu estava tratando com DOX e o animal piorou. Então, será que foi a medicação? Então, me parece que é essa questão observacional dos clínicos. Mas eu gostaria muito de conversar com eles mais sobre isso, porque eu não tenho essa experiência que eles têm. Agora eu vou para o tópico cura microbiológica. Nós recebemos uma pergunta da Carmen da Colômbia. Mas você já respondeu também, então não sei se eu vou fazer. É possível eliminar o micro-organismo completamente do paciente? Você já falou daquele caso, né? Depende. Então, mas a pergunta dela é se é possível. É possível, né? Então, vários estudos aqui fizeram PCRs de aspirado de baço, e aí checa o animal inteiro. E deu negativo durante um período de tempo pós-tratamento. Mas a grande maioria dos animais, infelizmente, nós vamos ter, pelo visto, a cura clínica e não a cura parasitológica. Tem alguns autores, Agatha, que falam até do xenodiagnóstico. Então, para a gente, né, que está na área da pesquisa, tudo, utilizar o carrapato como nós retiramos o carrapato do animal e avaliamos por biologia molecular o carrapato. E aí a gente consegue com mais facilidade, então, digamos assim, a sensibilidade é mais alta fazer naquele carrapato que estava fixado do que aspirado de medula ou sangue total PCR. Então, PCR do carrapato, como ele é o transmissor, né, poderia responder muita coisa, mas isso não é de prática clínica, então, mas é uma curiosidade dentro desse assunto. Entendi. A Ana Flávia perguntou até quanto tempo o animal pode ser reservatório após ter iniciado o tratamento. Então, o que é dito, né, que após iniciar o tratamento, pelo menos as células que estão na circulação, os monócitos, né, aquelas células, as bactérias, a gente não consegue, depois de alguns dias do início do tratamento, uma semana,
já é o suficiente, você já não consegue mais observar a bactéria ali a nível de circulação, né? Mari, Isso não quer dizer... Oi? eu vou ter que te interromper porque a live só dura 1 hora. Aí tá acabando. Mas tudo não, bem. aí eu vou voltar. Eu só vou sair e vou abrir outra de novo para poder a Tá gente bom. conseguir. Tá bom? Beleza. Então espera aí Tá bom. rapidinho. Espera Beleza. aí, gente, já voltamos. Voltamos. O pessoal tá Eu nem voltando sei o que. devagarzinho. E Sim. aí, Léo? E aí, tá vendo? O pessoal tá voltando. Andresa? Todo mundo tinha. A gente tem várias perguntas que mandaram aqui. Mandaram durante a live, que eu tô tendo Ah, acesso pelo legal. computador. Aí a gente pode responder. Deve ser uma mais cabeluda que a outra. Até a professora mandou. Ah, que legal. Então, galera que Não tá sei se eu vou mandando saber pergunta responder, não, aqui, mas... ela falou que você sabe. É, Olha só. as pessoas Tudo estão, bom. vocês estão mandando perguntas aqui, eu já estou recebendo todas no meu computador e aí eu vou passar para ela, tá bom? Para vocês não acharem que eu estou ignorando vocês. Porque tem gente que achou que eu ignorei na última live. Ignorou? Ignorei. Mas é porque a gente fica conversando e eu não fico olhando, tipo, ai, só de vez em quando que eu presto Não, atenção não na tem como, pergunta. não tem como. Sim, Às vezes eu verdade. olho, tem um tchauzinho, um conhecido passando ali embaixo. Uhum. Para a galera que está perguntando, a gente deixa todas as nossas lives salvas aqui no Stories durante 24 horas, mas depois a gente manda os vídeos para o nosso canal no YouTube. Para você que às vezes está tendo problema com a conexão e tal, não está conseguindo assistir ao vivo, aí depois você vai lá com calma que todos os conteúdos estão lá na nossa página do YouTube. Que bacana, ficaram Vamos no YouTube. ficarão no YouTube. Legal, legal. Minhas besteiras Vamos vão lá. ficar lá, bom que o pessoal comenta. Legal. Sim. Eu nem lembro onde a gente estava. Esqueci. Putz, A nem gente eu. estava respondendo a pergunta da Ana Flávia. Até quanto tempo o animal pode ser reservatório após ter iniciado o tratamento? A gente estava falando disso. Então, eu acho que eu estava respondendo até a pergunta dela errado. Foi bom você ter Uhum. me lido de novo, né? Então, se a gente fala, né, tá falando que a maioria dos animais não tem cura parasitológica, então mesmo após o tratamento ele pode ser reservatório para o resto da vida dele, né? E aí Uhum. eu já estava direcionando a minha resposta para ele ser reservatório durante o tratamento. Mas, na verdade, ela Uhum. perguntou pós-tratamento, né? Quanto tempo Uhum. pós-tratamento. Mas durante o tratamento ele pode se tornar ou não? Então, se ele tiver carrapatos, eu acredito que ali só nos primeiros dias é que os carrapatos ainda vão continuar se infectando. Mas a Uhum. doxiciclina, por exemplo, fase aguda da infecção, com 4 dias, 5, já tem remissão de clínica, de parâmetros hematológicos normalizando, muitos deles, não todos, né? Porque a gente sabe que tem alguns que demoram mais a normalizar, Uhum. mas é uma droga que funciona muito bem, dependendo, óbvio, do status imunológico do animal, mas eu acredito que assim que inicia o tratamento, poucos dias depois, o carrapato já não é mais capaz de se alimentar de sangue e ter bactérias ali. Agora uma pergunta pessoal, que eu tenho até uma dúvida. Vamos ver se você sabe. Na sua Fala aí. opinião, você acha que algumas cepas dessa bactéria podem já estar se tornando resistentes à dox? Porque a gente vê muitos casos que os animais a gente entra logo de início e não tem uma remissão da doença. E eu queria que você falasse do que você acha. Então, eu não li muito sobre isso, sobre as diferenças genéticas, se já tem cepas, né, isolados mais virulentos, mas eu acredito que essa resistência aos antimicrobianos, né, a doxiciclina, no caso que é utilizada, ela é muito comentada, né, no nosso meio. Os médicos veterinários clínicos comentam muito que às vezes 21 dias não está funcionando, 28 também não, estou fazendo 30, 32. Então, tem médico veterinário aumentando o tempo para ver se ocorre remissão e normalização, né, de clínica e parâmetros hematológicos. Mas
Eu realmente fico te devendo essa, porque eu não tenho dados, né, para te fornecer. Mas eu acredito que essa resistência já está acontecendo. Entendi. Vamos agora sobre a pergunta de erliquiose crônica. A Juliana Rodrigues perguntou: como minimizar o risco de hipoplasia/aplasia medular em cães devido à erliquiose? Existe uma maneira? Então, vai depender da fase que o proprietário vai levar para você na clínica, né? Infelizmente. Porque, como didaticamente, né, e também temporalmente, a gente consegue separar em fase aguda, subclínica e crônica, se o animal já entrou na fase crônica, ou seja, digamos, mais de 6 semanas pós-infecção lá do carrapato, o proprietário nem lembra mais que o cão teve carrapato, de tantas semanas que passaram, 2 meses, 3 meses se passaram, e ele está na fase crônica. Então, essa fase, se uma vez entrou nessa fase, a erlíquia já vem danificando, né? Já foi para a medula, já está causando hipoplasia medular, e essa reversão muitas vezes é complicada e você vai depender da resposta orgânica do animal. Se a gente tiver aí numa fase subclínica ou aguda, de repente você só teve uma hipoplasia, né, uma medula que foi um pouco prejudicada pela erlíquia, mas com o tratamento e se o animal estiver bem organicamente, ele responde e ok. Então eu acho que depende muito da fase em que você pega o animal. E essa questão das fases é difícil de identificar, infelizmente. Então, às vezes, a gente confunde a crônica com a aguda e confunde mesmo. Então, é bom você ter uma boa anamnese, saber do histórico de carrapatos, quando que o proprietário viu, né, a última infestação, para você ter uma noção. E, óbvio, dentro da clínica, examinar para ver se o animal não possui os carrapatos naquele momento. E o proprietário nem viu, né, muitas vezes. É verdade. Aí teve uma pergunta da Argentina, do Labvet Malola, da Argentina. Na fase crônica da doença, o cão se torna mais predisposto ao desenvolvimento de distúrbios gastrointestinais? Então, nada do que eu tenha lido falou sobre distúrbios gastrointestinais. Distúrbios gastrointestinais, eu acredito que a gente vai ver mais ali na fase aguda e subclínica, na verdade. Porque são esses sintomas inespecíficos, vômito, diarreia, que cursa com todo tipo de infecção e que não acho que seja característico ali de uma fase crônica. Eu acho que na fase crônica o animal ele já vai estar com uma apatia extremamente acentuada. Ele pode ter distúrbios gastrointestinais, assim como nas outras fases. Mas eu não acho que seja característico dessa fase. Se é essa a pergunta, né? Tá. A Andresa, a nossa outra palestrante, perguntou: acompanhamento pós-tratamento, qual exame eu devo solicitar e quanto tempo após? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a gente faz, né, geralmente, o que é feito de forma comum, né? A gente faz um hemograma ali no início, identifica que pode ser uma bactéria intracelular obrigatória, ou que seja, né, uma PCR, enfim, que você fez. Uma vez diagnosticou, você vai fazer o tratamento e assim que o tratamento tiver ali para se finalizar, então 21 dias, 28 dias, depende do seu protocolo, 30 dias, então pós-tratamento você pede retorno do animal para fazer um novo hemograma. Pelo menos para você ter noção, né, se houve melhora dos parâmetros hematológicos que provavelmente estavam baixos. Então, houve melhora? Não houve. E aí você toma decisões futuras com relação a isso. Mas assim que terminou o tratamento, você também pode fazer uma PCR, tá? E aí eu não recomendo fazer uma sorologia, né? Nem 4DX, nem nenhuma sorologia, porque o animal estava com infecção, enfim, você estava suspeitando disso, mas terminado o tratamento, eu recomendaria um hemograma e
uma PCR, se for possível, né? Se o tutor quiser fazer. E mesmo se a PCR der positiva, aí vamos lá. E com o hemograma todo ok e sem clínica, significa que não houve cura parasitológica. Não significa que o animal está em plena fase de infecção. Então, o que eu faria? Eu faria avaliações periódicas. Então, não houve melhora dos parâmetros hematológicos. Vou continuar um pouco o tratamento. Daqui a um tempo, né, temporal, de 15 em 15, de 20 em 20, tem que ser feito um novo hemograma. Tem estudos que recomendam que, mesmo após tratamento e normalização de todos os parâmetros, é aconselhável um mês depois fazer uma nova avaliação, seja por hemograma ou por PCR, para ver realmente se o animal normalizou, se teve a cura clínica de fato, né? Então, tem algumas recomendações desse tipo. Então, findado o tratamento, fazer um exame, 30 dias depois, realizar outro exame, pelo menos hemograma. E se você puder fazer uma PCR, interessante. Show. Vou perguntar a pergunta da professora. Ela perguntou sobre a dinâmica dos anticorpos. Quanto tempo demora para aparecer no 4DX, por exemplo? Desde que o animal teve contato até ele desenvolver a titulação? E quanto tempo esses anticorpos ficam na circulação para que seja perceptível no 4DX, por exemplo? Então, quanto tempo ele fica na circulação, eu fico devendo. Mas eu acho que é bastante tempo. Mas eu sei que IgG, por exemplo, né, que seria, né, um anticorpo mais demorado a ser produzido, inicia a produção mais demorada, que é de memória, 14 dias pós-infecção. Então, infectou hoje, só 14 dias após que a gente começa a ver IgG. IgM a gente já começou a ver, tá? Então, IgG 14 dias depois. Quanto tempo que esse IgG, né, fica ali no animal, eu não sei, mas eu acho que são bastante meses. Mas eu teria que ler mais um pouquinho sobre isso. Show. As perguntas acabaram. Minhas perguntas acabaram. Acabaram! Tenho perguntas da live. Você quer responder? Tem muitas perguntas. Vê se tem alguma aí que você acha que a gente não abordou, de repente. Vamos lá. Quais outras relíquias podem fazer reação cruzada no 4DX? Então, no 4DX, relíquia Evinge, Anaplasma platis e Anaplasma fagocitophyllum dizem que também pode positivar. Mas no 4DX, ele inclui esses anaplasmas, né? Sim. Mas, de forma geral, em sorologia, dizem que essas bactérias intracelulares obrigatórias podem dar reação cruzada. No 4DX, a gente ouve mais falar de relíquia canis e relíquia Evinge. Entendi. A relíquia pode causar dores musculares e alterações neurológicas? Perguntaram. Sim, principalmente na fase crônica, alguns, né, relatam que os animais podem apresentar quadro neurológico. Então, quadros neurológicos em geral, né? Ataxia, enfim, dentre outros. Clínica neurológica, pode sim. Perguntaram se a Ehrlichia canis pode parasitar linfócitos. Perguntaram aqui. Então, linfócitos, eu não acredito. A gente ouve falar que ela é de monócitos mesmo, e aí não falam em mononucleares, né? Eu, por exemplo, nunca vi uma mórula em linfócito. Então, eu não acredito, embora esse tipo de leitura eu nunca tenha tido. Então, não sei dizer, mas pela minha experiência em lâmina, acho que não. Acho que você já respondeu essa. Posso usar o PCR como parâmetro do tratamento? Por exemplo, fiz o PCR e deu positivo. Após 21 dias de tratamento, se eu repetir o PCR e der negativo, posso considerar que o tratamento foi efetivo? Então, se a PCR, o problema, essa pergunta é muito boa, na verdade, porque a gente pode abordar aqui uma coisa
que é controversa, né? A PCR ela pode dar negativa por uma série de razões, né? E isso inclui técnica laboratorial, tipo de alvo, número de cópias do alvo no genoma bacteriano. Então, tem muitas coisas que influenciam na PCR. A PCR, ela não pode ser colocada num pedestal como uma técnica infalível, né? E a gente sabe também que, muitas vezes, nós vamos ter no sangue, a amostra de PCR que você fizer negativo, mas aspirado de baço positivo, aspirado de medula positiva. Então, não significa que a gente não tenha a bactéria no organismo e que ela não esteja ali ainda. Então, é muito complicado a gente dizer, PCR negativo pós 21 dias, posso parar o tratamento porque eu já eliminei a bactéria. Primeiro que a eliminação de bactéria, a gente está discutindo aqui que poucos casos ela é completamente eliminada. Essa que é a verdade. E se a gente fizer PCR, por exemplo, de sangue total, que é o que a gente mais faz, pode dar negativo, mas ainda assim, as células lá no baço, ou seja, nos órgãos parenquimatosos, as células ainda estarem parasitadas, medula. Então, vai depender do tipo de amostra que você utilizar, mas eu diria que PCR negativo 21 dias para sangue total não é um indicativo de que o animal está curado da bactéria. Beleza. Bom, nossas perguntas acabaram, o restante você já foi respondendo junto com aquelas outras. Teve uma que a Andresa perguntou sobre protocolo, mas você falou sobre isso já, né? Protocolo para PCR. Na verdade, eu não detalhei muito, não, mas na leitura que eu fiz, diz que o 16S é o mais conservado, então é o gene mesmo, né, de eleição, e a técnica de eleição seria mestre de PCR, que é a PCR da PCR, né? Então, você faz uma primeira amplificação, para quem não está muito familiarizado, e aí dessa amplificação você faz uma segunda amplificação. Então, você aumenta a sensibilidade da técnica. Então, muitas mestres de PCR são mais sensíveis, né? Você detecta com mais facilidade do que na PCR convencional. Só que o 16S, ele tem uma cópia, sabe? Ele tem baixíssima alvo ali pra gente. E existe um gene chamado P30, que alguns autores têm utilizado a mestra de PCR com esse gene, que tem muitas cópias, e tem aumentado a sensibilidade no diagnóstico. Então, isso é para vocês verem que a PCR a gente não pode colocá-la num pedestal, ela não é uma técnica que vai sempre funcionar e o que ela disser para mim é o que eu tenho que seguir. Toda técnica de diagnóstico a gente tem que raciocinar. Até o diagnóstico direto. Se você desconfiar, liga para o patologista, conversa com ele, porque tudo você tem que tentar, todas as técnicas, elas exigem interpretação. E a biologia molecular não está longe disso, tá? Então, a gente tem vários alvos, cada laboratório utiliza um tipo de protocolo. O mais utilizado é a mestra de PCR 16S e o DSB, tá? Mas o 16S é disparado o mais utilizado para diagnóstico, por ele ser muito conservado. Então, a gente não tem problema aí com cepas diferentes de relíquia, tudo isso. A Cristiane respondeu à professora que eles podem ficar até 2 anos, os anticorpos. Uau, eu chutei meses, eu chutei muito pouco. Chutei muito pouco. Tempo. 2 anos! 2 Olha anos, só! ela leu em algum lugar aqui. Bacana, Cris! O Caio está perguntando, pediu para perguntar sobre imunocomplexos, deposição. Quais os principais órgãos que há essa deposição de imunocomplexo? Então, Caio, o que a gente mais ouve falar da deposição de imunocomplexos é realmente causando, né, glomerulonefrites, problemas nos rins, né? Esse é o que eu mais ouço falar, se até você souber de algum outro órgão acometido, mas foi o que eu mais li na literatura também. Então, problemas renais... Eu acredito que é alguma coisa ocular também, porque
Às vezes o animal tem uveíte, não sei, eles Ah, pedem sim, para. as uveites, é verdade. Acho que Tem alguns problemas oculares, né? Na isso. Bom, heliquiose. posso estar falando besteira, que eu não entendo muito de olho, Mas, não, mas eu acho que é isso aí. tem sim. Mas o mais grave, assim, o que a gente ouve falar a longo prazo, né, que prejudica bastante o animal, são realmente os depósitos e naqueles microcapilares ali da circulação, enfim, que prejudicam a circulação nos rins. E Tá. aí nós temos diversas consequências disso. Você acha que, por exemplo, nos casos já que o animal já está aplásico, já chegou para você aplásico, o ideal é fazer um aspirado de medula e pedir um PCR dessa medula? Ou não? Então, eu acho super interessante fazer aspirado de medula. Eu não sei ler, a professora Grace, que é especialista, né? Uhum. Ela adora aspirado de medula. Eu, infelizmente, não tenho esse conhecimento, mas eu acho super interessante. Pouquíssimos veterinários sabem fazer, né, um bom aspirado de medula, porque tem que saber fazer. E Uhum. aspirado de baço, mesma coisa. Mas são técnicas que eu acho importantíssimas, principalmente se tratando de relíquia, onde a gente tem hipoplasia, plasia medular. Então, para ver o nível que essa medula, né, nível Uhum. celular que ela está produzindo, se é muito pouco ou nada, né? Então, de repente, para escalonar isso, o quanto que essa medula foi atingida, eu acho que Uhum. esse aspirado de medula é muito interessante. Show. Tava travado aqui a parte dos comentários. Aí tem várias pessoas te mandando Beijo, coraçãozinho. beijo, É, gente! Eu já vi, tem um monte de recebendo gente conhecida aí, tá todo mundo aí. muita Fabrício, gente te mandando minha beijo. prima, Estão um perguntando beijo para aqui, o todo animal. mundo. O Caio falou de articulação também, para deposição de imunocomplexo. Articulações. Ele afirmou isso? Eu não sei. Não sei se ele afirmou ou se ele está perguntando, não sei. Eu acho que ele afirmou. Caio, se pronuncia aí nos nossos comentários. Exatamente. A gente É isso ouve aí. falar, né, de mialgia, de dores musculares, dores articulares, mas eu Uhum. não tinha essa relação na minha cabeça com os imunocomplexos, não. Se ele Sim, leu, coloca aí pra gente. depois a gente tem que marcar uma live sobre uma coisa que a gente vê bastante, que é hepatosum. E Oh, aí, legal! hepatosum. E aí, como a gente sempre vê na literatura que ele é só oportunista, né? Ele tá ali porque ou o animal tem muito comprometimento e tem muito carrapato, mas tem muita gente que às vezes chega com umas queixas clínicas que é interessante talvez a gente discutir um pouco sobre hepatosum, babesiose também. A gente pode marcar uma próxima live sobre isso. Com certeza, eu vou adorar. Adoro babese, adoro hepatosum, os Tudo isso. protozoários muito fofos. Rangélia é bomba no sul. Rangélia. Rangélia é bomba no sul. Eu fui num congresso no sul que só falavam em Rangélia, não falavam de mais nada. Tem algumas regiões de altitude também dos Uhum. estados, também acontece. Que Rangélia é Então tá super bom. sério também, né? Sim. A clínica é bem legal de se Violenta. estudar. Uhum. Mari, queria te agradecer pela participação na nossa Ah, live. gente, eu adorei. Um beijo para todo mundo. Bom que Adorei estar aqui com bombou. vocês. Se tiverem mais alguma dúvida que a gente por acaso deixou passar, podem mandar para o nosso direct, que eu vou encaminhar as perguntas para ela, ela responde e eu mando para vocês de volta, se tiver alguma dúvida. Se eu E souber, né, gente? Se vocês tiverem bastante conhecimento para passar para a gente, aí também não se e- inibam. Bota nos exatamente, se vocês comentários souberem. lá. Por favor, Tem a gente gente que gosta. perguntou quais eram os tratamentos indicados para as fases crônicas da doença, se você tem experiência com o uso de outros antibióticos. Perguntaram isso. Mas eu acho que as pessoas podem dizer isso pra Não, gente também, então, né? essa questão dos outros antibióticos é até interessante. A gente pode até falar só rapidinho sobre isso, Uhum. porque como os animais desenvolvem uma leucopenia com uma neutropenia, os neutrófilos ficam muito baixos, então muitos veterinários lançam mão de associar um beta-lactâmico, um antibiótico de amplo espectro, junto com a DOX,
para que esse animal, principalmente na fase crônica, ele não desenvolva uma infecção secundária, qualquer bacteriana, porque ele não tem neutrófilo para proteger ele. Então, durante aquele tempo ali, às vezes ele não vai... a heliquiose não vai levar ele à morte. O que vai levar ele à morte é a baixa de neutrófilos. Então, tem que proteger das infecções secundárias que podem vir de todo lado, porque o animal está sem defesa nenhuma, né? Sim. Então, a fase crônica é muito interessante, tem que ser bastante estudada, e tem muita gente fazendo associação de antibióticos, né, de amplo espectro com o DOX. Então, DOX, para tentar segurar a erlíquia, e um antibiótico de amplo espectro, como mesmo profilaxia de outros tipos de infecção que podem levar o animal à morte. Show. Que a Miliane não me ouça falando em profilaxia por antibiótico. Não. Vamos fazer uma antibiótico terapia profilática. Não. Vamos tomar chumbo. Obrigada, Vares, pela participação. Aí a gente vai marcar mais uma próxima live com você, com certeza. Tá ótimo, adorei, gente. Um beijo para todos que estavam assistindo aqui a gente até agora. 60 pessoas quase. Um beijão. É verdade. Beijo, fiquem beijo. Com Deus, fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. E usem álcool em gel. Usem álcool em gel. Beijão. Beijo, beijo. Tchau, gente.